O Ministério da Educação sabia que ao fim de 2 anos tinha que fazer uma avaliação com vista à revisão do processo do regime de mobilidade por doença, sabia que a própria promulgação do documento pelo Presidente da República teve a ver com o facto de ser para 2 anos, o que nós achámos mal, porque se aquilo era mal, fosse 1 ano até, já seria mal. Mas pronto, a promulgação foi para 2 anos e, portanto, este seria o ano da revisão. E este Ministério sabia desde o primeiro dia que reunimos com eles foi no dia 19 de Abril e que colocámos logo como uma das prioridades esta questão, precisamente pelo pouco tempo que havia até ao final do ano letivo e para que os colegas pudessem, neste caso não é candidatar-se, é apresentar-se à mobilidade e requerer a mobilidade por doença. Foram adiando, em todas as reuniões fomos colocando a questão, a certa altura passaram a dizer que já não havia tempo, até que aceitaram, perante a pressão, que no dia 26 de junho fazer uma reunião, mas era uma reunião por convite, era uma reunião para ouvir o que tínhamos para dizer e para nos dizerem que não havia mexida nenhuma no regime. A pressão que foi feita pela FENPROF e pelas outras organizações também, foi no sentido de, pelo menos, não havendo tempo para fazer uma revisão completa do regime, se poder encontrar 2 ou 3 ficaram, até seriam mais, mas 3 pelo menos, que eram os aspectos mais negativos deste regime. Por um lado, limitar a quem está apenas a mais de 20 km em linha reta do local de residência ou de tratamento, a possibilidade de se apresentar à mobilidade. Como todos sabemos, e não vale a pena explicar, há colegas que estão a menos e que não se podem deslocar e, portanto, não tem sentido. Por outro lado, a existência de vagas. Bom, vagas, mas porquê vagas? Que se saiba, o número de professores que necessitam de mobilidade por doença não tem a ver com vagas, porque isto não é nenhum concurso. As pessoas ou estão doentes com doenças incapacitantes, ou não estão doentes, e portanto com doenças incapacitantes, e portanto não são deslocadas. Portanto aqui, vagas é para concurso, não é para uma situação destas. E por último, a questão dos grupos de recrutamento, quer dizer, as palavras podem ser duras, mas não há outras. Não se pode dizer a quem tem um cancro que é de matemática, olha, paciência, tiveste azar, porque se fosse português tinhas direito aqui à mobilidade. Isso não tem sentido nenhum, é uma palermice, mas de facto é algo que limita a deslocação das pessoas por mobilidade por doença e, portanto, eram estes 3 aspectos que dizia o Ministério da Educação cirurgicamente iriam ser alterados. Mas qual foi a surpresa quando nos deparamos com uma proposta pior do que o regime que está em vigor? Uma proposta que claramente era apresentada para que os sindicatos discordassem e, discordando, o Ministério dissesse, bom, como não estão de acordo, então não há nada. E, portanto, aquilo que eles estão a fazer é absolutamente desumano, absolutamente inaceitável e mostra até e apenas que esta gente, afinal, mais não faz do que os anteriores, que é, perante a luta que os professores fizeram, tiveram que resolver mais ou menos um problema, que é o da recuperação de tempo de serviço, mas o resto é tudo igual. Nós hoje vamos aqui protestar, claro, e vamos aprovar aí uma moção para lá levar dentro, mas também iremos ainda assim apresentar uma possibilidade de resolver alguns problemas, nomeadamente que aqueles que são impedidos de se apresentar à mobilidade por doença, ou pelos quilómetros, ou porque não têm vaga, ou seja por que motivo for, possam a sua situação ser casuisticamente apreciada para poderem ter um direito, que é um direito até constitucional, que é o direito à proteção da doença. E por isso é inaceitável o que eles fizeram e nós iremos até à última para tentar que ainda assim possa haver aqui alguma consideração por quem está doente. Estou a concorrer há 7 anos por mobilidade por doença, tenho uma condição de saúde que dita que eu não deveria fazer deslocações de muita distância precisamente por a condição de saúde que tenho. E desde que este regime mudou, eu passei de uma distância de 5 km da minha residência para atualmente estar a fazer 42 km, ida e volta, são 84 km para ir trabalhar. Estou em mobilidade por doença há uns anos, consigo estar por 400 metros. É ridículo estar todos os anos, nesta altura, à espera de saber se consigo ou não
se a minha escola de acolhimento me tem vaga para mim. Eu tenho uma doença sem cura há 32 anos e desculpem se eu me emociono porque os sucessivos governos não ligam a quem está doente, não ligam a quem tem problemas. Nós apenas queremos fazer aquilo que conseguimos fazer. Posso estar num jardim de infância, sou educadora de infância especializada, tenho graves infecções respiratórias, tenho uma imunodepressão, estou já com um efizema pulmonar porque em 2 anos fiz 5 pneumonias e faço estes relatórios médicos todos, portanto os médicos, pelos vistos, aquilo que eles dizem também não conta para nada. Eu tive 3 distribuições de serviço este ano e a última foi novamente mandar-me para o sítio onde a minha hemato-oncologista, onde a minha psiquiatra, onde a minha pneumologista e onde a minha médica de família dizem que eu não devo estar, que é dentro de uma sala de jardim de infância. Sou educadora, sim senhora, tenho muito gosto nisso, gosto muito de trabalhar, gosto muito de ser professora, trabalhar noutro sítio, tive já trabalhos em bibliotecas em que tenho contacto com os alunos, mas é diferente, sou um elemento válido, tenho feito um grande contributo e tenho aquilo que tenho trabalhado e quando tenho trabalhado dou o meu melhor e sei que o meu melhor é bom. E portanto não admito que tenha que ficar sentada em casa a olhar para as paredes numa situação de atestado médico porque não me aceitam no sítio onde eu dei a minha vida inteirinha. O que é que ele nos disse? Em primeiro lugar, que foram 3 coisas que ficaram. A primeira, que é aquela que nós menos queríamos ouvir, é que efetivamente eles já não têm tempo de fazer uma legislação que possa ter impacto no próximo ano letivo, que vão manter a mesma e que se comprometiam, e cá estaremos logo no dia 2 de setembro para cobrar isso, e que se comprometiam a que em setembro, como prioridade, haveria uma revisão do regime de mobilidade por doença para criar uma legislação, e eu vou usar a expressão do adjunto do Ministro, que fosse amiga dos professores com incapacidade, com doenças incapacitantes. A segundo, e isso é importante, foi que o Ministério se comprometeu a que professores que não fossem agora colocados no concurso interno, no externo, perto das suas residências, e que não pudessem ir à mobilidade por doença ou indo não tivessem a tal vaga, o Ministério comprometeu-se a apreciar casuisticamente as situações e que, portanto, nós poderemos, a nível dos nossos sindicatos também, e não só, os professores por si, portanto, fazer uma exposição devidamente fundamentada e enviar, é claro, que o casuisticamente tem que ser sempre muito bem fundamentado para não permitir cunhas, isso também que fica claro, mas pelo menos que casuisticamente as situações, que são situações mais extremas, possam ser consideradas, quer relativamente à deslocação, quer relativamente à atribuição de componente letiva. E a terceira questão, que eu até acho que é talvez a mais importante delas todas, é que ontem na reunião com os diretores do norte do país, e que agora vai ser por regiões até chegarem ao sul, já foi anunciada um desbloqueamento de verba para que todos os professores que requererem as consultas da medicina do trabalho vão poder finalmente ser submetidos à medicina do trabalho. Porque é através da medicina do trabalho que não faz deslocações de escola, mas que pode, por exemplo, permitir os serviços moderados ou pode até permitir uma redução completa de componente letiva. Esta era uma questão que uma ou outra escola funcionava, na maioria das escolas não funcionavam e elas depois, os diretores, remetiam para a DGEST e a DGEST desse uma resposta e a DGEST não dava resposta nenhuma. Para todos os efeitos, não viemos lá com o decreto revisto, mas se de facto em setembro ele for uma prioridade, forem limpas aqueles aspectos que são aqueles que impedem os professores de poder aproximar-se. Nos casos mais extremos, o Ministério apreciá-los casuisticamente e autorizar essa deslocação. E a medicina do trabalho funcionar e podendo aqueles que não podem ter componente letiva total ou parcial poderem de facto ser dispensados delas, valeu a pena o esforço de virmos aqui. E por isso é que a FENPROF, como costuma dizer, e aliás eu tive a ocasião de dizer ali agora ao senhor
ao Sr. Adjunto de Estado de Estado, da FENPROF não esperem duas coisas, nem o radicalismo sem proposta e só com protesto de algumas organizações, mas também nunca seremos os fofinhos de outras. E, portanto, se estão à espera que nós lhes demos acordos por aquilo que não estamos de acordo, nem que seja na totalidade, isso aí não podem esperar isso. A FENPROF protesta e tem proposta. A FENPROF dá o seu acordo, quando está de acordo com tudo. Nós não temos nenhum problema de assinar acordos. Nós assinamos o acordo da vinculação dos professores das escolas de ensino artístico técnicos especializados. Tomáramos nós assinar acordos todos os dias com o Ministério. Era bom sinal. Agora, nós não fazemos fretes. Nós não reunimos com o Ministério fora do Ministério e não fazemos fretes ao Ministério, assinando acordos, coisas que não concordamos.